9,16 diz: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Há 12 anos, um chamado ecoou entre nós. Vidas se reuniram, sonhos foram alinhados e uma história começou a ser escrita. Aqui nós podemos sentir a atmosfera de fé e esperança que motivou este povo a adorar a Deus, mesmo sem ter um lugar próprio para realizar os cultos. Essa garagem foi um dos locais onde a igreja se reuniu para adorar a Deus. E este aqui foi o último local onde Deus nos deu a oportunidade de crescer. Chamado não custa caro, ele custa tudo. Nos leva também a refletir o peso desse chamado e também o privilégio de ser chamado por Cristo. Um chamado que faz a gente entender que devemos renunciar a nós mesmos para viver a vontade daquele que nos chamou. E quando a gente consegue entender isso, a graça de Deus, ela se derrama no nosso coração, trazendo um júbilo, uma alegria tão grande. E aí é aquilo que nós chamamos ali da alegria como resposta de adoração a Deus por aquilo que Ele já fez. E as expectativas é que isso faça cada vez mais essa unidade, essa comunhão, esse crescimento, não só em número, mas esse crescimento na unidade, na comunhão que nós devemos ter. E isso me alegra porque aponta para isso tudo que está acontecendo. Então só podemos louvar a Deus e agradecer. O chamado não custa caro, ele custa tudo. É um tema bem propício para nós cristãos, porque se tem uma ideia de que adorar a Deus, fazer a vontade dele, é algo que eu faço na medida das minhas possibilidades, de quando eu puder, do jeito que eu puder fazer. Mas ao analisarmos as Escrituras, podemos ver que não existe o eu na adoração a Deus. Existe Deus acima de todas as coisas e nós devemos viver em função da glória de Deus, em função do nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado. E é isso que nós cristãos temos que ter muito forte dentro de nós e entendermos que o chamado ele não custa meu tempo disponível, ou não custa quando eu quiser fazer, mas custa toda a nossa vida, porque Cristo se entregou por inteiro por nós, e nós da mesma maneira devemos nos doar, entendendo que um dia recebemos um presente que jamais poderíamos comprar ou alcançar, que foi a salvação por meio de Cristo. E o que é o chamado? O chamado é a nossa total entrega. Não é sobre pagar um valor financeiro, nem sobre fazer algumas concessões, mas sim sobre renunciar a si mesmo, abrir mão do controle e permitir que Deus esteja no controle de nossas vidas. O chamado de Deus nunca foi barato. Ele exige obediência, constância, caráter e redenção. Não é um convite para o conforto, mas para o propósito. Não é para quem deseja reconhecimento, mas sim para quem deseja ser fiel. O chamado de Deus custa tudo, por quê? Porque ele nos custa a nossa própria vontade. E se o chamado nos trouxe até aqui, é porque existe um propósito adiante. Já entendemos o preço, já ouvimos a voz de Deus e caminhamos por fé. Agora olhamos para frente, porque não basta ter sido chamados. Precisamos nos tornar a igreja que Ele nos sonhou. Essa é a igreja que queremos e devemos ser. Amados,
Nesses 12 anos de igreja, nós queremos fazer uma retrospectiva de tudo que vivemos, e tudo isso nos leva a refletir tudo que passamos juntos, fortalecidos pelo Senhor, e nos leva a pensar na igreja que queremos ser, a igreja que acolhe, a igreja que ama as vidas, a igreja que se preocupa com as ovelhas perdidas, a igreja que é fundamentada na palavra, que vive a graça salvífica, que procura viver de acordo com os ensinamentos de Deus. A igreja que queremos ser, uma igreja acolhedora, uma igreja que segue os mandamentos de Deus, né? Que a gente consiga finalizar o templo, em nome de Jesus. Quando a gente chegou aqui, no Mogeiro, nós fomos muito bem acolhidos na igreja, os irmãos sempre muito atenciosos, comigo, com a minha família, com meu irmão que é autista, ele sempre muito bem recepcionado. Nós somos acolhidos em momentos que nós precisamos de a oração, a igreja sempre esteve junto com a gente, sempre esteve presente, sempre participativa, sempre estando ali ajudando um ao outro. Eu acho que é isso que Deus prega, essa união, esse auxílio ao próximo, é todo mundo em oração por um propósito, vigília, acolhimento. Então, assim, é isso que eu espero da igreja, e da igreja que também somos nós, essa receptividade, seguir aos mandamentos de Deus, levar a palavra de Deus para onde ela não chegou ainda, né? E que a gente tenha mais disponibilidade de tempo nosso para a igreja, que a gente possa participar mais dos projetos da igreja, que a igreja possa evoluir de uma forma gradativa e constante para a honra e glória de Deus. Obrigada. A igreja que queremos ser é uma igreja que cresce, uma igreja que ama o próximo. Nesses 12 anos nós podemos contemplar em várias situações que essas portas foram abertas por Deus, não por homens. Nós vemos vidas sendo transformadas, pessoas desejando aprender a palavra. Então, meu sonho daqui por diante é que essa obra aumente mais, que essa obra alcance mais vidas e que nós possamos ver essa igreja concluída e ver essa igreja não só cheia de pessoas, mas de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. A igreja que queremos ser. Uma grande experiência que fez uma diferença muito grande na minha vida espiritual foi quando eu cheguei no Mogeiro, fui recepcionado pela igreja, passando por uma situação muito difícil. A igreja estendeu a mão e me mostrou o que é o amor de Cristo. E essa é a missão da igreja, mostrar claramente que os pecadores precisam conhecer este amor para o perdão e a salvação. Que Deus abençoe a todos da Igreja Conquistado Mogeiro. Olá, eu sou Rejane, membro da Igreja Congregacional de Mogeiro há 9 anos. E algo que eu tenho para falar desse tempo é que o ano passado eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu passei por um processo onde eu me senti muito acolhida por todos os irmãos. Todos foram muito cuidadosos, muito empáticos comigo. Foi um tempo de muita oração. Foi um tempo em que eu percebi muito cuidado de todos. Inclusive, o ano passado eu não fiz parte da festividade, porque eu estava operada. Mas esse ano, para a honra e glória do Senhor, estou aqui, estou bem e irei participar da festividade. Sim, a igreja que queremos ser. A igreja que entende o custo do seu chamado. Um chamado que custa tudo. Como assim? Um chamado que faz a gente entender que devemos renunciar a nós mesmos para viver a vontade daquele que nos chamou. Essa é a igreja relevante. Então a igreja que queremos ser é esta. A igreja que renuncia a si mesmo para fazer a vontade daquele que lhe chamou. Esta igreja que causará uma grande influência no meio que nós vivemos. Queremos ser a igreja que faz a diferença. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria
né, nesses 12 anos de SM Terreiro, 12 anos de muitas lutas, mas também de muitas vitórias, né? Nós estaremos trabalhando o seguinte tema: o chamado, ele não custa caro, ele custa tudo. Exatamente isso. O chamado, ele custa toda a nossa vida, assim como custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Deus abençoe. E a paz do Senhor. Estou para mais um ano, para dizer que Deus fez acontecer nesse ano todo. Um ano de muita luta, mas também de muitas conquistas. E esses 12 anos de congregação, que Deus permitiu chegar até aqui. Muitas barreiras foram quebradas, foram vencidas, muitas lágrimas. O templo foi erguido através de muitas orações, perseverança. Nós temos usado pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. E nós só temos que agradecer a Deus por grandes coisas que Ele fez no nosso meio. E esse ano deu o inverno, a chuva bateu muito sobre a laje e nós se reunimos para fazer cantina, para botar o telhado, se juntemos e ficava imaginando como a gente vai vencer, como a gente vai conseguir. Mas o Deus do impossível, o Deus que muda a história, entrou em cena mais uma vez nas nossas vidas para nos abençoar. Já perto do final do ano, o Senhor nos surpreendeu. Foi o Senhor que deu presente para a igreja de 12 anos, deu bênção e nós podemos hoje ver Deus é Deus do milagre. E nós estou aqui para deixar registrado minhas netas, para ver que minha neta e essa nova geração, que nós não tivermos mais nós deixamos nossa história, toda da igreja do mais velho. Um dia Deus vai nos levar mais nossa história, de perseverança, de fé, de fazer a obra do Senhor, não para ser reconhecida, mas para ser reconhecida por Deus, trabalhar com amor. E eles veem que foi um povo que perseveraram até o fim. Nós se inclinamos todinha, mas não se quebramos. Nós, o povo da igreja tem se levantado a cada dia das cinzas para lutar pela igreja, um povo unido, e quando diz vamos fazer uma coisa, tudo se junta, não vou citar nome para não esquecer, mas que todos se juntam em prol do reino de Deus, que não desiste com as dificuldades. É um povo perseverante mesmo. Talvez um povo doido, que diz, meu Deus, não temos nada, mas luta com o pouco que tem. Deus se agrada disso, e Deus vai e nos surpreende. As crianças, esse ano vai ser diferente, vai ser ano de que as crianças vão estar já com ar-condicionado na sala, do milagre que Deus fez. E é tantas bênçãos que a gente for contar e as lutas ficam pequenas. Só peço que a igreja continue essa bênção, unido, firme, trabalhando, não para nós ter visto aqui na terra, mas que o nosso galardão venha do alto. Eu amo muito vocês, só tenho que agradecer essa família que Deus colocou para lutar, para batalhar junto o reino de Deus. E o Senhor Jesus fica mais feliz ainda, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver que Deus está conosco, agindo nos mínimos detalhes. Quando a gente pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito, o Senhor vem e nos surpreende, como Ele nos surpreendeu. Esse finalzinho de ano, dando vitória à nossa igreja. Esse ano vai ser ainda mais gratificante, mais feliz. Todos vamos estar hoje contemplando, fazendo o versículo, né? A gente semeou tristeza, semeou chorando, e nós estamos colhendo essa bênção agora, sorrindo todos. Eu agradeço a todos. Meus irmãos, Pai Filho Jesus Cristo, quero dizer que ao longo dessa jornada, 12 anos, e muitos planos, projetos, muitas coisas que nós colocamos diante de Deus, quero dizer que desejo de ver crescimento espiritual e poder passar, e poder preparar pessoas
Poderíamos separar muitas coisas a dizer aqui, porém eu quero dizer que hoje está realizando um curso, preparando líderes, não apenas da nossa congregação e outras congregações. Ver esse projeto em que nós queremos o aperfeiçoamento da obra de Deus, do reino de Deus, por meio de pessoas preparadas. Isso é uma das experiências que, como esses 2 anos, nós sonhamos, semeamos, junto com projetos que nós estamos levando para levar o Evangelho para jovens e adolescentes. Essas são uma das realizações desses 12 anos com dessa caminhada que Deus tem nos proporcionado. Venha fazer parte conosco desse projeto, desse sonho e dessa realização. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha, por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor,